Olá, Olá. bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista do projeto Arte, Cidade e Patrimônio, Futuro e Memória nas Poéticas Contemporâneas. Esta é uma realização da Automática, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Rio de Janeiro, com patrocínio da Oi e Oi Futuro e apoio do IA 2021 Rio. É uma exposição, então, que conta com 10 obras inéditas, de 6 artistas, inéditas de artistas de 6 estados brasileiros. Essa entrevista, então, é parte de uma série de entrevistas que nós estamos realizando, como uma oportunidade de vocês conhecerem, enfim, melhor nossos convidados, nossos artistas convidados, que integram essa exposição. A proposta é que a gente fale um pouco sobre o processo criativo, fale um pouquinho sobre como a obra, né, acompanha ou se apresenta nesse momento diante do portfólio da artista que a gente vai conversar hoje. Então, hoje a nossa convidada é a artista mineira, Cláudia Renaud. Quero dizer que é um prazer recebê-la, Cláudia. A Cláudia formou-se na Escola Guinhar, em BH, em Belo Horizonte, fez mestrado na UFMG, e doutorado no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, em Portugal. É professora da Escola Guinhar, que compõe, então, a Universidade do Estado de Minas Gerais, mora e trabalha em seu ateliê em Nova Lima. Cláudia, muito prazer, já conheço pessoalmente, mas muito obrigada e quero agradecer no sentido de disponibilizar esse seu tempo para falar um pouquinho sobre a sua obra com nossos ouvintes e o público que nos assiste. É sempre importante, né? Eu acho que diante do cenário que a gente está de pandemia, fazer com que as informações, né, as informações sobre a exposição, a arte de um modo geral, chegue ao nosso público da melhor forma possível. E esse público, seja ele aquele que visita a nossa exposição, seja aquele que está em casa e não pode sair nesse momento, né, ou muitas vezes por questão de segurança. Então, essas séries de entrevistas têm esse objetivo, né, que a gente chegue ao nosso público, falando de arte, trazendo um pouco sobre esse momento, né, que é um momento de retomada, de abertura de muitas instituições culturais, como é o caso do Centro Cultural Oi Futuro. Eu vou começar um pouquinho, não são muitas perguntas, na verdade, algumas curiosidades. Eu tenho conduzido um pouco essas entrevistas nesse sentido, e eu acho que são curiosidades que não só eu tenho como curadora, mas o nosso público, de um modo geral, tem, que é sobre a proposta, né? Como é que você recebe esse convite? Como é que esse convite chega para você diante da sua trajetória artística, né? É claro que um convite para uma exposição e dentro da trajetória como a sua de artista, enfim, com várias exposições já realizadas, é sempre importante, mas tem uma temática específica que é pensar sobre a cidade do Rio de Janeiro, pensar sobre algumas questões relacionadas à memória e o futuro, né? Então, eu queria entender um pouquinho, acho que todos nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre essa recepção de proposta por meio da exposição que você recebeu em 2019 e que a gente faz agora em 2021. Em primeiro lugar, Adriana, eu queria agradecer muitíssimo. Primeiro, de te conhecer, depois de ver esse trabalho seu, né? Esse envolvimento, essa importância, essa seriedade que você está levando a FICO há 2 anos, 2019, 2021, né? Quase 3 anos. E eu fiquei muito honrada com esse convite. Né? Eu, quando recebi o seu convite, eu me senti profundamente ligada a pensar, né, que já é o meu trabalho, pensar memória, pensar cidade, patrimônio, todos essas palavras, né, que estão inseridas nesse contexto. Né? Eu penso sempre, assim, há muitos anos, eu penso já no meu trabalho, com uma frase do Drummond, que diz assim: amar o perdido deixa confundido este coração. E aí, eu acho que, na medida que eu penso a memória e penso em recuperação, né, a gente vem trazendo à tona, de novo, a história, alguma coisa perdida, jogada fora e que ninguém vê.
E aí é mais ou menos esse trabalho aí. Eu acho que tem janelas, portas, fechaduras de portas antigas, pequenas coisas e muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é uma instalação grande, né? Ela deve ter, sei lá, eram 12 metros, depois a gente expandiu mais um pouco. Eu acho que foi uma grande instalação que me deu um prazer enorme o seu convite e realizar isso aí no Oi Futuro, vinculado, né, a esse evento, ao, ao congresso, a estar presente no Oi Futuro. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Bom, quero dizer que também é um prazer recebê-la aqui na exposição, né? Nossa exposição já está aberta, e acompanhar também a instalação, porque você montou ela toda aqui, embora toda a concepção já estivesse sendo desenvolvida, né, ao longo desse período. Acho que é importante deixar isso para o nosso público, né? Esse é um projeto que foi pensado em 2019, em função da pandemia, em 2020 nós não conseguimos realizar, então abrir a exposição agora em 2021, ainda que nós estamos ainda num cenário bastante difícil, é também uma vitória em termos do campo artístico, né? Ainda mais nesse momento em que a gente tem, né, em todas as nossas frentes de trabalho, né, estão muito sensíveis, né, diante da situação da pandemia. Eu queria aproveitar esse gancho, Cláudia, e tocar um pouquinho na obra em si, na instalação em si, né? Eu acho que temos recebido muitos visitantes, eu tenho tido notícias desses visitantes, e a sua obra desperta muita curiosidade, né? Desperta muitas reflexões. E eu sou prova disso, que eu estava acompanhando a montagem e uma senhora estava passando pela rua, entrou no hall ali onde você estava montando e disse, isso é o futuro, né? Isso é a imagem do futuro. E aquilo tocou muito a gente, eu lembro que nós duas comentamos muito sobre isso, ficamos muito tocadas, né? Porque eu acho que quando a gente atinge o público, não é só o público que é iniciado nas artes ou que gosta, mas o público de um modo geral, ou seja, que está aberto e sensível, né? Significa que a gente está chegando aonde a gente espera com a arte, né? Que é a capacidade dela de nos tocar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa proposta, né? Porque é uma instalação, como você mesma disse, e é uma instalação grande, né? Tem um trabalho grande de montagem. Eu queria, enfim, que você comentasse um pouco, desde a concepção, de como esses elementos chegam e de como você pensa aquele espaço a partir dos elementos que você traz. Olha, foi uma coisa deliciosa, eu acho. Eu já tenho, né, no meu ateliê o que atualmente eu chamo de intulier, porque tudo aquilo que chama a atenção do meu olhar, eu tenho que trazer para dentro, né? E fica perto de mim por uma hora determinada, eu poder apresentar ao público junto com o meu trabalho. Então, na hora que você me convida e me diz que vai mandar um caminhão buscar, o caminhão veio lotado. Eu não sabia se eu ia usar isso tudo ou não. O que voltou foi muito pouco, né? Que cada peça daquela, cada coisa que eu recolho, tem a ver com o olhar. Mas não é só com o olhar do voyeur, não. Né? É alguma coisa que me chama atenção pela cor, pelas palavras, essas que têm a ver com as artes plásticas, né? Que é cor, que é textura, né? E aí, na hora que eu começo a instalar, né? Na hora que eu começo a colocar, essa conversa toda volta à tona, né? Que é cor, que é textura, que é equilíbrio, que é harmonia, que é o que tem a ver, se tem equilíbrio, sabe? Não é só chegar e colocar e pendurar as coisas ali. Não é isso, é mais que isso. É tudo aquilo que está dentro da gente e que eu tento colocar para fora, né? Como memória, como
aquilo que é perdido, que eu quero mostrar de novo, e que, na hora que passa uma senhora, uma simples senhora, e para e fala, opa, nossa, isso é muito interessante, eu fiquei muda, né? Você conversou com ela, eu fiquei assim, perplexa com aquela senhora que passou ali e falou, olha, e ficou falando, eu não sei nem dizer, você que diz aí que ela falou isso, aquilo, não sei o quê. Eu fiquei olhando para ela, assim, né, muito encantada com o envolvimento dela com o meu trabalho, né? E depois disso, acho que você não estava ali, aí passa uma jovem e vira para outra cutuca e fala assim, ó que legal isso, ó, né? É outra maneira, mas é chamar a atenção para o olhar, é mostrar aquilo que de repente estava perdido, não é nada. Para um distraído, é lixo, mas não. De repente, tem o interesse do olhar, e é isso que me interessa. Isso me interessa muito. Me interessa mostrar isso para o aluno, me interessa desenvolver isso. Eu acho que a gente tem que ser atento. E aí você faz a crítica, e aí você faz a crítica a tudo. A política, a sociedade, a tudo, sabe? Assim, o meu aprendizado é através do olhar, né? Do psicanalista, por exemplo, é da escuta, mas o meu é através do olhar. E é a partir daí que eu quero passar alguma coisa. Não sei se eu respondi essa pergunta, Muito. Adriana, Respondeu mas muito e claramente, muito sensível também. Eu acho que tem o próprio título da sua obra, né? Quer dizer, uma das palavras que você utiliza, que é a ideia do esquecimento. E eu acho que esses elementos que você traz, que chamam a sua atenção, são elementos que estão esquecidos, estão jogados, né? E como você mesma disse, né? São lixos. E quando você coloca ali num outro contexto, traz ele, né, para uma cena de importância, ou seja, os esquecidos, tá? Saem desse lugar do esquecido e vêm para um espaço, né? Um espaço de contemplação. Esses elementos que podem parecer uma simples lasca de madeira, pode aparecer apenas uma janela velha, uma porta velha, eles acionam certos dispositivos, né, de como a gente vai esquecendo, vai recuperando esses vestígios e ao mesmo tempo eles não vai nos ajudando a lembrar, né? Eu acho que esses elementos, eles são importantes nesse sentido de fazer a gente lembrar. E quando a gente trabalha com patrimônio, a gente trabalha muito com esse dispositivo, né, da memória, como esses espaços nos ajudam a lembrar ou a ressignificar certos aspectos da história, certos aspectos da cultura. Eu acho que a sua obra tem esse potencial. Você já disse, enfim, né, no começo da nossa conversa, sobre esse trabalho que tem, né, relação bastante íntima com a sua trajetória artística. Como é que você olha para esse trabalho dentro do seu portfólio? Quer dizer, eu entendo que os elementos estão ali que você já trabalha, talvez na instalação você tenha uma outra proporção, você tem uma relação com o público, com a pessoa que está passando na rua, né? Ele tem essa proximidade com a rua, né? E ele vem um pouco dessa arqueologia urbana, porque você vai recolhendo isso, né? Como é que a obra que você apresenta para a gente entra no seu portfólio? olha, ela entra com cor, né? Eu acho que eu nunca entrei com uma cor tão forte de fundo. Quando eu fiz a finalização do meu doutorado em Coimbra, eu fiz uma exposição que eram portas. E elas eram altas e baixas, penduradas no espaço, e as pessoas passavam por dentro. E ficou uma instalação muito bonita, porque o espaço do Centro de Artes Plásticas de Coimbra também era uma casa antiga e muito bonita. Então, essa sala era muito grande e deu uma instalação muito bonita. Depois, eu fiz uma instalação, quer dizer, é uma exposição inteira, individual, mas uma das instalações eram 12 metros de janelas, que também eu gostei muito, né? Mas agora, eu acho que aí no Oi Futuro, eu misturo janelas
portas, fechaduras de portas antigas, que são coisas que eu tenho, assim, com maior apreço, sabe? Que eu acho que eram coisas antigas de meu pai. Eu não tive coragem de botar as chaves, não. Fiquei com medo de sumir, né? Mas tem coisinhas que eu gosto, pedaços de pequenos fragmentos. Então, eu acho que ao mesmo tempo que eu estou recuperando coisas, é um lugar de afeto. E ele tem cor, ele tem um fundo de cor. Eu acho que assim, tem as lascas de madeira, tem as janelas, tem portas, tem fechaduras, tem objetos de afeto, e me completa um pouco dentro da minha trajetória. Que ótimo. E eu acho que essa cor do fundo também, a gente projetou algumas imagens aí, acho que dá para a gente colocá-las de novo, é como se ela pulsasse, né? Eu até comentei com isso com você quando você estava montando, a impressão que eu tinha, né, e vendo lá no seu processo, é como se a gente fosse criando certas lascas e lâminas da própria parede, né? Que tamanho estava tão entranhado esse material com aquela parede, que é como se fossem criando essas camadas, né? Eu não sei se tem alguma imagem que a gente possa projetar aí. E eu sempre trabalhei com lascas de madeira, né? Com essa coisa que antigamente usava muito, né? Que eram as tapumes, né? Exato. E eu gostava disso. Exato. E eu recolhia, caindo no chão, de repente não sobrou nada do que eu levei do caminhão inteiro, sabe? Assim, sobrou, não sei, 2, 3 coisas, sei lá, né? E eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Assim, de usar esse material, de levar o meu, na brincadeira que eu chamo de entulhê, mas trazer isso e fazer essa instalação aí, né? E o Oi Futuro é muito importante para mim, é um espaço muito bonito no Rio de Janeiro, que tem coisas muito importantes, né? E de repente encontrar você, Adriana, foi muito bom. E a Mariana também, né? Que é da automática. Da automática, né? Que bom. Eu sempre confundo automática com autêntica, de tão autêntica que eu acho que é automática, sabe? Eu gosto de ser verdadeira. Quando eu vou falar na automática para mim é aquilo que acontece um depois do outro, assim, mas autêntica é melhor. É melhor. Eu vou falar automática, mas só me vem na cabeça autêntica. Porque essa menina é autêntica, a Adriana é muito autêntica. A Adriana é muito autêntica e eu gosto de trabalhar com gente assim, sabe? Verdadeira. Obrigada, Cláudia. Isso é recíproco também. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. E tem uma coisa que você colocou. Se você falasse, tem muita admiração por mim. Porque eu estou falando de você e da Mariana. Também, por você. Não tenho. Também. Essa coisa autêntica, é extensivo. Na verdade, ela reflete no trabalho também. Sabe? Sim, não tem mentira. É aquilo que você recolhe, aquilo que te chama atenção, é daquilo que você quer falar, é trazer à tona de novo aquilo que é perdido, dar um novo sentido às coisas, né? Isso é muito bom. E quando você usa essa palavra, né, que você chama carinhosamente de entulhê, e quando a gente vai, né, nesse processo de buscar todo esse seu entulhê, que na verdade é muito da sua intimidade, né, é muito de como você vai, até por meio desses fragmentos, contando a sua história pessoal, né, de relação com essa cidade, de relação com esse recolhimento, com pegar essas peças e esses fragmentos e ir colecionando, né. Eu tenho a impressão que é como se você trouxesse, né, o seu baú das memórias, enfim, das suas memórias com o espaço, com o território, enfim, e nos apresentasse, né, da maneira mais singela e potente, vamos dizer assim, naquele contexto. Então, acho que, nesse sentido, a sua obra, ela tem muito... ela é muito potente, né, porque, embora tenha... seja
recheada de coisas esquecidas, né? Ela é composta de coisas esquecidas, ela é muito presente e muito potente, né? Então, é como se a gente falasse de um esquecimento super presente, né? Você sabe também que, assim, eu comecei a mexer e a encontrar coisas, olha só, fazer um levantamento de coisas do meu pai, que escrevia no jornal da minha cidade, né, de Belo Horizonte, toda semana, um artigo que chamava Antigamente Era Assim. E aí as coisas começam a ficar todas muito conectadas, né, Adriana? É Muito, impressionante. muito. E aí eu acho que é isso. Que, assim, eu acho que é Caetano Veloso que diz que, assim, que as coisas, todas as músicas dele são autobiográficas. Até as que não são, são. Isso é uma delícia, porque eu acho que é isso também, sabe? Da onde que eu nasci em Belo Horizonte, que eu venho recolher esses objetos perdidos, né? Não é uma cidade tão antiga, eu nunca morei no interior, eu nunca... Mas, assim, essa ligação só tem vindo aí, né? Ele tinha um escritório fabuloso, com coisas maravilhosas, fazia parte do Instituto Histórico e Geográfico. Aí, mas só agora eu comecei a conectar essas coisas todas de novo. É muito interessante. Aí é muito importante, muito rica para mim esse convite, essa exposição, essas coisas que eu trouxe, as coisas que eu escuto, a repercussão dela. Só tenho a agradecer. E eu acho que ainda que a gente fale sobre uma memória artística, né, quando a gente olha os portfólios dos artistas, enfim, tem muito da narrativa da vida desses artistas, né? A forma como as obras se apresentam, né, nas diversas linguagens, por trás delas existe uma grande narrativa de vidas, né, que usam também a arte como um instrumento importante, né, para contar a sua história, para mostrar o seu legado, para se posicionar no mundo, e a arte tem essa função, né? A arte, ela cumpre muito bem essa função. Eu tenho conversado com outros artistas, né, e o Guto hoje até na nossa entrevista falou assim, Adriana, antes mesmo da gente pensar na tecnologia do que nos conecta antes, nós já estávamos muito conectados, né, nós já fazíamos muitas conexões, é que hoje talvez ele esteja num outro contexto, né, no contexto virtual, mas a tecnologia não vem necessariamente só do que a gente entende hoje, né, às vezes coisas muito simples já eram muito repletas de inovação e tecnologia, né. E eu acho que essa exposição, né, ela traz isso, né, ela tem uma certa, ela é singela em vários aspectos expográficos, mas muito potente as obras individualmente, ao mesmo tempo no coletivo. E elas são ainda muito potentes e simbólicas, porque elas nascem, né, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo, ainda que elas já sejam fruto de uma trajetória longa de vocês, elas nascem num contexto de pandemia. E eu tenho conversado um pouco sobre isso, né? E eu acho que os artistas têm falado um pouco sobre isso, né? De como isso, de como foi, né? Trabalhar nesse contexto de pandemia, um contexto jamais imaginado e conseguindo, enfim, trazer essa tona, essa exposição e as obras para essa exposição. Eu queria saber de você, Cláudia, como é que isso, assim, retomar o trabalho, nascer com esse trabalho, né? Num contexto de pandemia. Como é que você pode nos apresentar, enfim, um relato sobre a trajetória mesmo, né? Sobre como o processo de criação também é tocado por esses contextos mais amplos, né? Inevitavelmente. Eu não sei se eu já falei um pouquinho sobre isso, que foi assim, desde 2019, eu acho que a gente estava conversando. E no momento atual eu pensei assim, meu Deus, mas eu vou gastar todo esse dinheiro, hotel, transporte e tal, não sei o quê. E aí, olha, vou falar o que eu penso mesmo, né? Vamos cuidar de cultura. Eu vou fazer isso. Eu acredito na Adriana, eu acredito nesse projeto, eu acredito nesse congresso e vamos levar à frente. Agora, eu tenho esses cabelos brancos aqui,
E a facilidade ou a possibilidade de ter vacinado 2 vezes. Fui ao Rio montar a minha instalação. Vamos acreditar que a gente vai superar tudo isso, né, Adriana? Eu acho que com mais tempo, menos tempo, vamos superar tudo isso, né? A gente já teve Vamos. tão grandes tragédias por aí. E aí foi bom demais. Encontrei esses meninos montando aí no Rio de Janeiro, né? O Cupim e o outro, todos de máscara. Você chega no Oi Futuro, mede sua temperatura todo dia, e álcool gel para tudo quanto é lado, e tal. Assim, vamos cuidar? Vamos. Vamos fazer as coisas, vamos levar cultura, e é isso que importa. Vamos acreditar na vida? É o melhor que a gente pode fazer. Eu acho que a Acho que gente vai viver um tempo, ainda fazer outras coisas e mostrar coisas novas, né? Porque eu acho que quando eu tenho vontade de fazer outras coisas, cada vez que eu olho esse painel, que tem uma filmagem inteira assim, eu falo assim, eu queria mexer ali, ó. Queria mexer ali, sabe? Assim, isso é que me move, sabe? Tá nada pronto, quero fazer de novo. eu acho que você colocou um ponto que é bem sensível, que eu acho que é importante, né? Que a situação é muito complexa, né? Felizmente você está vacinada, muita gente ainda não tem esse privilégio, né? Não está ainda no momento, vamos dizer assim. Mas tem uma coisa Privilégio da também. velhice. Não, não é privilégio, nem essa palavra adequada. Mas eu quero dizer o seguinte: a gente tem tentado manter um certo equilíbrio, né? E agir com bom senso, né? Acho que esse é o nosso papel também, né? Como agentes da cultura, como alguém que acredita na educação. Nós sabemos todos os percalços, né, ligados à educação também. Não é fácil, né? Essas crianças que estão dentro de casa estudando, os pais que estão dentro de casa trabalhando. Então, é um momento muito atípico e um momento que ninguém imaginava passar. E eu acho que a alegria de abrir a exposição, com o cuidado e com aquilo que a gente tem pensado, por exemplo, essa série de entrevistas, ele tem esse propósito, chegar ao público que não pode, talvez, nos visitar, ou porque está em outro estado, ou o público que talvez não seja o público que possa sair de casa nesse momento, que esteja tomando mais cuidados, porque precisa ainda mais desses cuidados, a gente chegar e levar, né, esse carinho, levar um pouco desses pontos, né, que a arte nos possibilita, que é sentir, assim, tocar na alma, sentir no coração, às vezes, como essas obras fazem, ou muitas vezes levantar perguntas e dúvidas, instigar a curiosidade, né, acho que a arte tem esse papel. Então, eu queria muito te agradecer por ter vindo, né, montado, eu acompanhei a sua montagem, pela disponibilidade, pela disposição de vir para cá. Acho que realmente, assim, a gente cumpre um papel importante ao abrir essa exposição com todo o cuidado, né, com quantidade de pessoas limitada, com todos os protocolos, seguindo todos os protocolos sanitários, mas com esse cuidado, principalmente para aquele público que quer acompanhar, que quer nos visitar. Então, é uma vitória, acho que é uma vitória coletiva e é um passo importante no campo da cultura, né? A gente realmente, assim, dia após dia, a gente vem dando alguns passinhos, porque há todo um sistema, né, ligado à cultura que está parado, né? Há inúmeros, e a gente não fala isso só em relação aos artistas, que também são professores, mas há um conjunto, né, inúmeras pessoas que são envolvidas em muitas ações e muitos programas de cultura que estão parados nesse momento. Então, acho que esse é um ponto importante para ser colocado, né? E seguindo, enfim, essa minha fala, não sei se você quer colocar mais alguma coisa, é uma conversa mesmo, assim, já caminhando para o nosso final, se você quiser colocar alguma questão, sinta-se à vontade, tá, Cláudia? Olha, Adriana, eu só quero te dar parabéns. Você deu conta na pandemia, com toda essa dificuldade, você deu conta. Parabéns. Isso é o mais importante, né? Você deu conta. Você não desistiu. E a gente não pode desistir. Não pode desistir de cultura,
não pode desistir de sonho, não pode desistir de projeto, não pode, né, desistir daquilo que a gente acredita, né? Eu acho que, sei lá, as coisas tentam fazer a gente desistir, sabe? Tudo que a gente vê dá vontade de falar assim, não, não acredito, né? Politicamente, né? Não quero entrar em detalhes, mas assim, você vem contra a corrente, você fez acontecer, está linda a exposição. Eu tive o privilégio de estar aí, né? De ver vários trabalhos, não quero citar nenhum, mas vi vários trabalhos sendo montados e gostei muito, e acho que sua curadoria é muito boa. E fico muito feliz e muito agradecida de estar aí, né? Estar aí no Rio, estar aí com vocês, ter conhecido, né, tanto você, né, Adriana, como Mariana, autêntica. Já vai ficar Isso. registrado. Essa brincadeira é uma brincadeira, eu gosto de brincar. É ótimo. A Eu acho que palavra o está humor é bom, ótima. sabe? É, O humor exatamente. faz parte da vida, eu acho É, uma coisa interessante. E gosto também de uma coisa um pouco autêntica, assim, né? Que flui, tá na cabeça. E eu acho que você é obrigada. assim, e a Mariana também. Eu quero muito preservar essa amizade, esse contato, e agradecer mais uma vez, né? Muito obrigada por estar presente aí. Eu acho que eu tenho visto, assim, nunca mexi muito com o Instagram, tem muita preguiça né? Mas tem bombado, assim, coisas, Tem. né? A sua Gente, obra tem sido super procurada. Eu acho que ela é pois é, o potencialmente. lugar, assim, É, lugar aonde ela está instalada foi muito bom, né? Eu só tenho a agradecer, Adriana, e um prazer enorme te conhecer, mas a gente não pode deixar de falar no Alberto Saraiva, que foi quem me apresentou você, sim, né? Alberto, um querido. É Alberto, querido. Beijo grande. Obrigada, Cláudia. Obrigada pela sua participação, pela sua Obrigada a disponibilidade. você. Obrigada por essa conversa ótima. Esse é o tom mesmo que a gente quer dar essas entrevistas, uma conversa gostosa para levar para os nossos Informal, né? Porque é uma informal, conversa. isso, para que os nossos, para quem nos assiste, enfim, para quem vai acompanhar, tenha um pouco, conheça um pouco esse processo, como é que a gente foi conversando, como é que a obra chega, como é que ela se apresenta, como ela está hoje na exposição, essa é a proposta. Aproveito para lembrar todo mundo que está nos acompanhando aqui, que a Cláudia vai estar no debate de segunda-feira, dia 14 de junho, aqui no YouTube, né, no canal da Automática, às 19 horas. A exposição Arte, Cidade e Patrimônio, essa que nós estamos falando, em que encontra-se a obra da Cláudia, ela está em cartaz no Oi Futuro, do Flamengo, do bairro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, até dia 25 de julho. Nós seguimos com essa série de entrevistas, então todos os artistas que fazem parte dessa exposição vão ser entrevistados nesse propósito, então, de trazer uma conversa leve, uma conversa tranquila sobre o processo de criação das obras e como a gente chega nesse propósito da exposição. Em julho, nós teremos uma agenda de visitas mediadas online, então, para você que não se sente ainda seguro ou prefere fazer uma visita de casa, nós temos essa agenda prevista como ações do nosso trabalho, do nosso projeto em julho. A agenda já está aberta e vocês conseguem informações sobre essa agenda no nosso Instagram, que é @Arte Cidade Patrimônio, desculpa. Lá também vocês acompanham outras novidades, como a ação que a gente começa hoje, se chama Mais Patrimônio. Essa ação é para que vocês compartilhem fotos, enfim, fotos da sua cidade, fotos das suas memórias, enfim, do que vocês considerarem bacana, enfim, legal para compartilhar, e nós vamos compartilhando nas nossas redes. Nossa última entrevista será com a Clara Cavendish, tá? A próxima convidada, e não percam. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você, muito querida.